Pessoas que não se estão comportando com compostura, porque esse programa é um programa família, é um programa visto por crianças, por adultos, por jovens, por adolescentes. Isso é perigoso. Aí, vai, o senhor é perigoso. Corta pra 18! Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Uma câmera, um som e uma cena. O que é o audiovisual? A palavra vem das expressões ouvir e ver, que significa basicamente a junção do vídeo e do áudio em um produto midiático. Bom, por mais que a história tenha nos proporcionado imagens em movimento há quase 200 anos, foi em 1927 que o cinema norte-americano deixou de ser mudo e passou a ser falado com o filme O Cantor de Jazz. No longa, o filme não trazia apenas uma música ambiente, mas sim as vozes reais dos atores sincronizadas com as cenas. Depois de 5 anos, em 1932, uma empresa americana, Technicolor, conseguiu dar cor aos filmes. Os vídeos eram impressos sobre a mesma película que tinha 3 camadas de cores, verde, vermelha e preta. Quando mescladas, conseguiam gerar dezenas de outras cores. Mas foi na década de 50, após o impacto da Grande Depressão e o consequente corte de gastos, que os filmes coloridos se afirmaram. As câmeras foram evoluindo, tornando-se portáteis e mais práticas. Filmes, documentários e curtas ficaram mais popularizados, atingindo um público cada vez maior. A televisão chegou ao Brasil em 1950 com a criação da TV Tupi de São Paulo. 20 anos depois, em 1970, o país teve a sua primeira transmissão a cores, feita pela Rede Globo na Festa da Uva, em Caxias do Sul. Uma nova era começava e a televisão se consagrava um grande meio do audiovisual. Com um salto de mais de 30 anos, a história teve um acontecimento que mudou toda a realidade: a criação do YouTube. Desde 2005, pessoas do mundo todo podem publicar vídeos em uma única plataforma com acesso mundial, modificando a forma de se pensar e fazer audiovisual. Eu peguei o audiovisual num renascimento dele, logo depois do período Collor, que a gente tinha morrido e a gente estava renascendo das cinzas, assim, fênix, igual a gente vai fazer daqui a pouco. Era um período muito duro, assim, tinha muito pouca vaga, muita gente para cada uma das vagas, o mercado estava muito desestruturado, não é como ele é hoje, que as pessoas sabem mais ou menos os seus cargos e o que fazer em cada um desses cargos. Então era um período de grandes adaptações, muito desafiador, principalmente para a mulher. E tem uma coisa no audiovisual brasileiro também que, apesar de estar mudando nos últimos anos, é um negócio de elite, né? Eu vim de uma família bem classe média e tudo mais. Quando eu comecei a frequentar esses espaços, você percebe que as pessoas se vestem muito bem, que as pessoas são muito cultas, que as pessoas, né, cortaram o cabelo no cabeleireiro X e que, né, assim, e aí isso começa a pegar, né? Antigamente existia um tempo maior, porque também tudo era mais pesado, a câmera era mais pesada, era mais luz, porque os negativos não enxergavam tanto quanto hoje em dia uma câmera digital enxerga. Nossa, a gente tem que colocar isso na TV, a gente tem que colocar isso na TV. Mas aí eu lembro, a primeira reunião que a gente teve, assim, putz, todo mundo olhava um para cara do outro e falava, meu Deus, como é que a gente vai transformar um programa de rádio num programa de TV? Era um baita desafio, né? Eu fui a primeira mulher negra a assumir a curadoria do Festival de Tiradentes ou de um festival desse tamanho no Brasil. Então entrei em 2018, nesse contexto dessa crise de representatividade do cinema brasileiro, da evidência dessa ausência ou da invisibilização de pessoas como eu no cinema. Eu sou formada em rádio e TV, me formei na Unesp de Bauru. Sou radialista e jornalista. Eu fiz jornalismo e já no primeiro período eu fui trabalhar na Rede Minas. Sou professora, pesquisadora e curadora em cinema. Na Rede TV, acho que foi o lugar que eu, assim, mais aprendi na vida. E foi onde eu trabalhei com produção de externa. A externa é uma coisa que, assim, te colocam como assistente de produção para você já fazer a direção. Então, é uma responsabilidade muito grande. No primeiro dia de trabalho, eu lembro que uma produtora olhou para mim e falou assim, olha, vai ter uma gravação à noite e não tem câmera pra ir. Eu vou te dar uma câmera, um roteiro e você vai, tá? Na Zona Leste, tava chovendo. Eu não sabia, praticamente nada. Eu falei, eu quero muito esse emprego.
então eu vou. Aí eu peguei, fui e fiz, dá certo, sabe? Realmente a Rede TV era uma emissora que estava começando, era muito pequena para competir com as outras do mercado. Tudo era muito difícil. Eu falo que a gente tinha que vender o almoço para pagar a janta, né? Você tinha que encontrar recursos. No futuro eu já estava fazendo co-direção, eu aprendi desde do que é ficar no set e ficar dias e dias, né? Porque teve épocas em que eu filmava todos os dias de segunda a sábado, meses a fio. Então, assim, uma experiência muito hard de set. Então, de entender como funciona um set, como funciona um set pequenininho, como funciona um set médio, como funciona um set com literalmente 300 pessoas. Já existia o Pânico na rádio, Jovem Pan. Quem trouxe o projeto foi o Tutinha, que é o dono da Jovem Pan. Então, tudo começou daí. O Pânico eu tenho paixão e pânico, literalmente, porque também me deu muito trabalho, imagina, porque ele era um programa absolutamente politicamente incorreto. Quero me focar em séries, né, em escrever ficção. E aí eu fui estudar em Nova York, na New York Film Academy. Foi lá que eu me especializei em roteiro de ficção. Aí eu voltei pro Brasil achando que eu tinha, assim, descoberto a fórmula do roteiro. Eu falei, Brasil, vocês não estão preparados para o que eu sei. Só que é muito difícil entrar, de fato, na ficção no Brasil. É um meio bastante fechado, é um meio de muita indicação e é um meio, hoje não tanto, mas naquela época ainda muito masculino também. Quando eu comecei lá atrás, eu ficava quieta, porque eu vou perder meu emprego e isso e tal. Depois você vai ganhando confiança, vai entendendo que você estudou pra isso, que você sabe o que você tá fazendo. E eu não aceito mais que gritem comigo. Eu posso perder esse emprego, mas eu não vou mais aceitar isso. Tem muitas mulheres no audiovisual que eu admiro. Débora Ivanov, que é ex-diretora da Ancine, uma mulher incrível que move mundos pelas mulheres no audiovisual. Foi só através da presença da Débora na Ancine, que a Ancine, por exemplo, começou a fazer levantamento de dados de gênero, porque a gente não tinha esses dados de entender quantas mulheres tem na produção, quantas tem na direção, quantas tem no roteiro. A Débora Ivanov, ela consegue ser muito assertiva e muito doce ao mesmo tempo. E aí eu olhei essa mulher e eu falei, caramba, tem alguém ali na frente que é que nem eu. É possível chegar nesse lugar. Olha que lindo. Essa mulher chegou na presidência da Ancine. Apanhou que nem Jesus, né? Mas enfim, chegou. Eu admiro muito a Fátima Ali. Ela foi uma jornalista muito importante. Ela foi vice-presidente do Grupo Abril, mas para o audiovisual, a pequena contribuição dela foi ter trazido a MTV para o Brasil nos anos 90. A gente porque a gente é juntas. Eu sou porque nós somos mesmo, aquele princípio do não faz sentido, assim. Eu não seria nada se não fosse esse conjunto de pessoas, que sobretudo de mulheres, com quem eu convivo